Efésios 6. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores do mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer assim inabaláveis, depois de terem feito tudo. Mantenham-se firmes. Então, a armadura de Deus é bem conhecida, fala do cinturão da verdade, a couraça da justiça, capacete da salvação, o escudo da fé na mão esquerda e a espada do Espírito na mão direita, que é a palavra de Deus. Esse texto aqui, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Você não consegue vestir a armadura sem antes se fortalecer na força do Senhor e na força do seu poder. E em grego, quando o apóstolo Paulo falou sobre isso, quando ele fala assim, fortalecei-vos, ele está falando em dúnamo. Em dunamis é a força máxima de um exército inteiro dentro da sua alma. Então, a sua alma, ela precisa estar fortalecida no Senhor, para que você possa vestir a armadura e poder guerrear. Quando o Davizinho, ele foi guerrear contra o gigante Golias, lembra que o rei Esaú deu para ele a armadura, o próprio rei Esaú, e ele não conseguia vestir, porque ele não tinha ainda, não era um homem, ele era um tipo, um adolescente ali, no final da adolescência. Então, ele falou, não, não vou usar a sua armadura humana, eu vou na força do Senhor. Então, para a gente vestir essa armadura espiritual, nós precisamos estar com a alma preparada pelo Senhor. E a gente só está nessa força máxima desse exército dentro da nossa alma se nós guardamos um tempo de intimidade com o Senhor, só nós e Ele, para que, como Moisés, quando ele falava com Deus, ele descia do monte, ele estava com o rosto brilhando, a gente possa receber dentro da nossa alma essa força que vem de Deus, para que a gente possa vestir a armadura. E a outra palavra que ele fala, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, quando ele fala na força do Senhor, depois na força do seu poder, esse na força é Kratos, é uma força invisível dos milagres que se manifestam visivelmente. É o poder dos milagres que se tornem reais, visíveis na nossa dimensão terrena. Então, essa força de fazer os milagres, ela vem de nós nos fortificarmos no espírito. Primeiro falei da alma, aqui no espírito. E para isso eu preciso fazer um jejum de alimento, fazer um jejum de tempo, fazer um jejum de me conectar nos meus sentidos da alma, nas coisas que tem no mundo. Então, ficar assistindo coisas na internet, ficar me relacionando ou pisando em territórios que não são santificados pelo Senhor. Então, primeiro eu tenho que me fortalecer na alma, estando na presença do Senhor. E depois eu tenho que fazer um jejum no corpo, para poder ler a palavra e ser fortalecido, para que a força dos milagres espirituais possa estar em mim, para que eu possa vestir a armadura e ir para a guerra. E no fim, quando ele fala nessa força do seu poder, ele está falando de Ixos, a força do fisiculturista, a imagem de um homem musculoso, poderoso, uma fortaleza física. Então, eu preciso também estar fortalecido no meu corpo, ou seja, quando eu não estiver em jejum, eu tenho que estar me alimentando bem, eu tenho que não estar consumindo substâncias que venham destruir o meu corpo físico, para que o meu corpo físico também esteja firme, para eu poder vestir essa armadura e andar no espírito. Então, quando eu falo assim, fortalecer no Senhor e na força do seu poder, eu falo em Dunamis, eu falo Kratos,
e eu falo ixos. Então, é uma força na alma de eu estar em comunhão com o Senhor, só eu e Ele. É uma força no espírito, eu fazer um jejum para me encher dos milagres do Senhor, da força do espírito, e da força ixo do corpo, que é o cuidar do meu corpo para eu poder vestir a armadura. E aí eu poderei vestir a armadura. Essa é assim que eu começo a me revestir para estar na presença do Senhor. Mas eu não posso andar na frieza da carne, nem na distração das coisas que eu estou vendo no espírito, na minha alma, e nem também estar numa passividade espiritual que eu ando só na minha razão e não ando no meu espírito. Nós temos que discernir os dias que estamos vivendo e nos fortalecer no Senhor para ocupar esse lugar de autoridade que o Senhor nos entregou. Então, essa luta não é nos padrões humanos, é nos padrões espirituais. Então, os padrões espirituais, como que eu me entro nesses padrões espirituais? Então, eu faço 3 coisas. Primeiro, eu estudo na palavra de Deus, depois eu tenho adoração profética e oração em línguas. Então, pegue a Bíblia, leia em voz alta, memorize e coloque aquilo em prática, porque senão você vai ser uma casa que está construída em cima da areia mole e qualquer ventinho que vier, ela destrói. Você tem que estar com a sua casa, sua vida firmada na rocha, que é Cristo. Então, nós temos que estudar a palavra todo dia, ler em voz alta, memorizar, colocar em prática, ou seja, mudar o meu comportamento, decidir hoje ser uma pessoa melhor do que eu fui ontem. E adoração profética. Então, quando eu for usar a música, eu usar a música que vem do Senhor, com textos firmados na palavra, e adorar ao Senhor. Então, não é quando eu vou, às vezes a gente vai no carro, vai em algum lugar, vai escutar uma música, opte por ouvir louvores a Deus, né? E mesmo com movimentos corporais, intercalando com a palavra profética, aí eu vou estar fortalecendo a minha alma e fortalecendo o meu corpo. E depois oração em línguas. Eu tenho que passar pelo menos 20 minutos orando em línguas por dia. Mas o certo é 1 hora por dia orando em línguas. Para quê? Para o meu espírito ficar fortalecido. A Bíblia diz que quando eu oro em línguas, o meu espírito ora bem e eu sou fortalecida no espírito. E aí, para eu entrar na guerra, na batalha com o Senhor, eu tenho que aprender a usar os dons espirituais. O Senhor nos deu dons espirituais, então nós temos que falar: Senhor, qual é o dom que eu tenho? E aí, quando você estiver orando em língua, você estiver lendo a palavra, o Espírito Santo vai falar com você e mostrar para você qual é a sua arma espiritual que você vai usar na sua oração. Jesus destruiu as obras de Satanás e também expulsou as estratégias enganosas dela. Então, os enganos de Satanás, eles aumentam nesses últimos dias. E Satanás, ele é capaz de destruir a nossa alma. Por isso que nós temos que estar firmados na palavra e estar no oculto, falando com o Senhor. Então, quando nós formos orar, primeiro a gente tem que orar amarrando o homem forte, que é o Satanás, para depois entrar com a oração. E a nossa batalha, né, ela é ter essa sensibilidade no espírito. Então, nós precisamos de, na hora que nós formos guerrear em oração, humilhação, humildade, simplicidade, reconhecimento de quem é o Senhor e abrir mão da nossa própria força, e sempre na força do Senhor. Então, na humilhação, eu tenho o texto: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar do seu mau caminho, o Senhor ouvirá dos céus, nos perdoará o pecado, curará a nossa alma e nos dará a vitória. Então, eu tenho que, se eu me chamo pelo nome do Senhor, eu tenho que me humilhar, ou seja, eu tenho que entender que eu sou humus, que eu faço parte da terra e que eu preciso dessa força do Senhor, que é ler a Bíblia, que é louvar ao Senhor e que é orar em línguas. Tenho que ser guiados, porque aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Então, eu tenho que orar
Senhor Deus, manda o teu Espírito, que eu seja guiada pelo teu Espírito todo dia. E depois eu tenho que fazer a minha oração e a minha guerra dentro da simplicidade, porque lá em Êxodo 20, já o Senhor Deus, ele dá a diretriz como que nós temos que adorar. Se eu for fazer um altar de adoração ao Senhor, não o farei de pedras lavradas. Se eu fizer pedras lavradas, eu vou profaná-lo. Então, eu tenho que usar a simplicidade das coisas que existem na terra. Então, se eu for fazer um altar e fazer de terra com pedras que não foram lavadas. Agora, se eu pegar e fizer uma imagem, se eu fizer alguma coisa lavrada com a minha própria mão para adorar o Senhor, se eu fizer uma escultura, a Bíblia diz que não será aceito. Então, essa humilhação, que é eu usar as armas do Senhor, que é ler a Bíblia, orar, adorar e orar em línguas, é só assim que eu entro na guerra. E reconhecer que isso é humildade, reconhecer que a guerra não é minha, é do Senhor. Então, como diz 1 Samuel 17:47, sabendo que toda essa multidão, que só o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor a guerra, e ele nos entrega o inimigo na nossa mão. Então, as nossas armas são espirituais e elas são poderosas para guerrearem nos mundos espirituais. Então, eu vou guerrear com o Senhor Deus. Quem é esse Deus? É o Deus poderoso, ele existe de eternidade em eternidade, ele não tem princípio nem fim. Nosso Deus, ele não tem corpo físico, ele é invisível. O Senhor Deus governa todas as coisas com autoridade absoluta, e temos que entrar no exército dele, nos submetermos à direção dele, e saber que Deus está presente conosco em todos os lugares. Então, nós não temos que ter medo de orar e entrar em guerra nenhuma, porque o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor Deus é todo poderoso, ele não muda os seus propósitos, ele é absolutamente puro e sem pecado, ele é reto e imparcial nos seus juízos. Nós estamos agora nesse mês aqui, de julho, nós iniciamos aqui o nosso calendário no dia 3, no dia 2, dia quinta-feira, e vamos até 23, 3 semanas de jejum para pedir perdão dos nossos pecados, sair da idolatria, expulsar todo o peso dos ídolos que foram feitos nessa época do bezerro de ouro. Então, nós expulsamos toda a idolatria da nossa vida, sabendo que Deus é puro e sem pecado, e não consigo entrar na presença dele sem estar aliançado com o Senhor. O Senhor Deus é reto e imparcial, ele cumpre as suas promessas. Então, quando eu leio essas promessas dele aqui na palavra, eu sei que elas são vivas e eficazes. Então, eu oro e falo, eu trago do mundo espiritual para a terra que se cumpram as promessas do Senhor. E sabendo que Deus não quer o nosso mal, ele é bom, que é o nosso bem. Ele perdoa, é compassivo, concede o seu favor imerecido, a essência dele é amor. Então, ao nos conectarmos com ele na humildade, na simplicidade, na entrega, apegando dele a sabedoria perfeita, nós estaremos prontos para estarmos como uma igreja triunfante, ligado com o Senhor. Então, eu tenho que me perguntar, eu estou desperto diante de tudo que eu escutei? A minha vida espiritual está ativa? Eu tenho orado, lido a Bíblia todo dia, tenho orado em línguas, adorado o Senhor? Será que eu vivo em santidade? Me afasto de todas as coisas que podem me conectar com o mal? Eu estou em vigilância, estou em comunhão com o Senhor? Eu emprego tempo durante o dia para estar com o Senhor? Quando nós queremos fazer amizade com alguém, ou quando as pessoas começam a namorar, ou quando você tem um filho, você emprega tempo com essas pessoas para fazer uma amizade, para fazer uma intimidade, para fazer uma comunhão com elas. Eu tenho feito isso com o Senhor. Nosso despertar coletivo como igreja começa com o coração pessoal e rendido ao Senhor. E não adianta nós usarmos as nossas próprias armas ou irmos na força de uma guerra humana. Não. Nós temos que usar as armas espirituais e reagir às situações terrenas com armas espirituais. Então, palavras duras, palavras de crítica, ou medo fugindo das situações, ou ansiedade querendo resolver de alguma maneira, arrumar pessoas para nos ajudarem a resolver as coisas, ou então tentar controlar quem está ao nosso redor,
ou então trabalhar com acusações, ou então ficar, não, isso não é para mim, eu não vou reagir, deixa o mundo me levar. Não, eu tenho que ter uma vida de vigilância, maturidade, posicionamento espiritual. E como igreja de Cristo, nós temos que nos levantar em santidade, como eu falei aqui, fazer jejum, fazer oração em línguas, unidade, ler a Bíblia, estar em comunhão com os irmãos. Então, diz-me com quem andas, te direi com quem és. Então, não ando com as pessoas do mundo, mas ando com as pessoas da igreja. E aí eu vou entrar em autoridade espiritual, se eu for fiel e obedecer à Bíblia. Então, eu vou conseguir fluir na unção do Espírito Santo conforme ele nos conduzir. E assim, essa igreja, ela será uma igreja de conhecimento, de entendimento, crescimento espiritual e posicionamento para estarmos prevalecendo contra o inimigo. Então, use essas armas espirituais, essa separação naquilo que, na sua convivência com o Senhor e andando em união com as pessoas da igreja. Estudar a palavra, adoração profética, orar em língua. Descobrir os nossos dons, estar em comunhão com Deus, esse tempo a sós com Deus, em jejum e oração, e vigilância, nos separar de todas as concupiscências do mundo, aquilo que nos prende, a cobiça, né? E usar as armas que Jesus nos ensinou, as armas espirituais. Ficar em humilhação, na presença do Senhor, em humildade, usar o altar, que é feito de coisas que nós mesmos fazemos para o Senhor, que é a leitura da palavra, oração em línguas, o jejum, e não ficar usando ídolos e coisas feitas pelas mãos dos homens. Isso está lá em Êxodo 20 e 25. É uma regra muito séria para você poder ser uma igreja triunfante. Você não andar segundo as construções humanas, mas andar segundo a presença do Senhor. Então, sejam abençoados, sejam cheios do Espírito do Senhor, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, em dunamis, kratos e ixos, na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus.